Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar qual a melhor forma de usar questões para concurso na sua preparação. Tem uma coisa que não existe polêmica nenhuma, tá? Todo mundo concorda. Você pode pegar qualquer coach do Brasil, qualquer concurseiro do Brasil, ele vai te dizer, eles vão te dizer que você vai precisar fazer muitas e muitas questões para concurso público. Isso é verdade, questões são uma forma excelente de medir o seu desempenho, para saber se você está mais perto ou não do percentual necessário para você ser aprovado, tá? Eu, Getro, fiz trocentas questões. Tinha um site para concurso, por exemplo, que eu usava bastante, e eu fiz mais de 10 mil questões só de direito administrativo lá. De AFA, Administração Financeira Orçamentária, fiz mais de 7.500 questões. Eu fazia muita questão, e você também vai precisar fazer muita questão. Agora, toda questão que você for fazer tem que ser questão comentada, tem que ser uma questão com comentários, tá? Por quê? Porque quando você faz uma questão sem comentário, você pode acertar ou errar a questão sem saber por que acertou e sem saber por que errou. Ou seja, quando você faz uma questão só com gabarito, você não tem certeza que aquilo que você julgou como correto ou como errado é efetivamente aquilo. Sem contar que questões sem comentário você pode ficar na dúvida por que o CESP considerou certa ou errada determinada expressão, determinada frase. Então, sem o comentário você não tem todo o aproveitamento necessário para tirar todas as suas dúvidas naquela questão e por que a banca tomou aquela posição naquele caso específico. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer também quando você faz questão sem comentário é você não saber por que errou. Então comigo acontecia essas coisas também, sabe? O que rolava? Às vezes eu li uma questão, essa questão está errada e o erro é esse. Só que quando eu ia ler o comentário da questão, eu percebi o quê? Que o erro era outro, o erro que não tinha nem passado pela minha cabeça. Então olha só, quando a gente tem questões sem comentário, a gente não fica com essa certeza de saber que descobriu o erro da questão, tá? Quando você faz questões com comentários, o próprio comentário te ajuda, ele te ajuda de duas formas. O primeiro é te explicando exatamente por que aquela questão está certa, exatamente qual o erro daquela questão e por que a banca tomou aquele posicionamento. Esse é um primeiro fator muito importante que vai ajudar muito na sua preparação. E o segundo fator muito importante é que o comentário ele serve como reforço do estudo que você já acabou de fazer na teoria. Então o comentário da questão vai reforçando no seu cérebro aqueles conceitos, aqueles princípios que você acabou de estudar na teoria, tá? Então por isso que você só pode fazer questões comentadas, tá? Questões sem comentários não são muito úteis para você, tá bom? Agora, Getro, quando que eu vou fazer questões? Eu acho que aqui tem dois pontos principais. O primeiro ponto principal de você fazer uma questão é logo depois da teoria, tá? Depois que eu terminava, por exemplo, um capítulo de um livro ou uma aula em PDF, eu fazia entre 20 a 30 questões comentadas. Por quê? Porque fazer essas questões logo depois da teoria me permitia entender se eu tinha entendido o assunto ou se eu precisaria voltar na teoria mais algumas vezes para entender o assunto. Tá? Lembrando que na primeira passada, na sua primeira leitura, você não pode ter a pretensão de aceitar todas as questões e lembrar de tudo. O grande objetivo quando você lê a teoria pela primeira vez é entender o assunto. Tá? Entender o assunto e testar esse entendimento na teoria, tá bom? Não sai achando que você vai acertar tudo, porque você não vai acertar, porque vai ser o seu primeiro contato com a matéria. Então, o objetivo dessas primeiras questões é saber se você entendeu o assunto. E é muito comum que nessas questões de entendimento, você tenha um percentual de acerto muito alto. Por quê? Porque você acabou de ler a teoria, esse conhecimento está fresco na sua cabeça e você fica mais propenso a acertar mais questões. Só que se você pegar seu desempenho logo após estudar a teoria e repetir essas mesmas questões uma semana depois, você vai ver que seu desempenho vai cair. Então você não pode pegar o resultado que você tem de questões que você acabou de ver a teoria e achar que vai ser dali para cima. Não vai, né? Na verdade vai ser dali para baixo. É por isso que fazer questões só depois da teoria também não resolve. Você vai ter que ter um segundo momento onde você vai fazer outras questões, que seria o segundo ponto de como você deve fazer questões, tá? Eu tinha, por exemplo, meu ciclo de estudos, onde eu tinha lá 1 hora de português, 1 hora de controle externo, 1 hora de economia, mas eu também tinha meu ciclo de questões, tá? Um ciclo específico de questões, onde eu fazia questões de várias matérias. Então eu tinha, por exemplo, meia hora de questões de português,
meia hora de questões de controle externo, meia hora de questões de economia, meia hora de contabilidade e assim sucessivamente. Ou seja, eu tinha ciclos de teoria e ciclos de estudo especificamente para questões. E eu sempre tentava também aumentar o meu tempo de estudo e sempre que eu conseguia um tempinho, o que eu conseguia encaixar era o quê? Eram questões. Porque se eu estivesse no ônibus ou no metrô, por exemplo, como esses lugares não são muito propensos à concentração, eu levava uma questãozinha e ficava resolvendo questões durante o trajeto do ônibus ou do metrô, tá? Se eu chegasse em casa muito cansado e não quisesse de forma alguma estudar teoria nova, o que eu fazia? Ia fazer questões para não deixar de estudar naquele período ali. Então, além das questões que você vai fazer depois da teoria, é legal que você tenha um outro ambiente para que você possa fazer questões, tá? O que eu oriento meus alunos do controle tectônico é que pelo menos uma vez por semana eles façam questões de tudo que eles viram na semana, tá? Para quê? Para que eles possam testar o conhecimento também da semana, tá? E claro que existem outras formas também, mas eu queria deixar pelo menos essas aqui para vocês, tá? Agora, Getro, eu devo usar questões para revisar o conteúdo? Aí eu já não acho muito legal. Por quê? Porque toda e qualquer questão ela olha para o passado. Entendeu? Então toda e qualquer questão é o que já foi cobrado, o que já aconteceu, né? Nenhuma questão vai te dar uma perspectiva futura do que pode ser cobrado. Por que isso é importante? Imagina que você está lendo um artigo que tem aqui o inciso 1, 2 e 3. As questões podem ter cobrado o inciso 1 e 2. E o que vai acontecer? Se você tiver revisado por questões, você vai saber com muita certeza os incisos 1 e 2. Só que lá na sua prova pode cair o 3. E aí, como você não revisou a teoria, como você revisou por questões, você já esqueceu do inciso 3 e só lembra do 1 e do 2. Por isso que eu não acho que revisar por questões é uma forma legal de revisar. A revisão ela tem que se basear mesmo sobre a teoria, tá? Porque é a teoria que vai te deixar preparado para a hora da prova, ok? Então, teoria com questões é uma preparação legal. A questão para você saber orientar o seu estudo, né, com base naquilo que costuma ser mais cobrado, mas a revisão por teoria também é interessante, por quê? Porque na sua próxima prova pode ser cobrado a linha C ou o inciso 3 que não foram cobrados anteriormente. Por isso que eu acho que a revisão tem que ser mesmo no material teórico e as questões devem ser exclusivamente para você treinar, tá? E quando eu falo de treinar, é treinar mesmo. Por quê? Porque treino é treino e jogo é jogo, tá? Quando você faz questões, você está treinando, você está afiando o seu machado. Agora, fazer questões em casa é muito diferente de fazer questões na hora da prova, onde você tem que sentar ali numa cadeira desconfortável, com situações desconfortáveis, seu concorrente do lado, tá? A pressão do tempo, então é muito diferente fazer isso. Então eu já te recomendo que você não faça só questões, mas que você também faça várias provas de concurso. Para quê? Para que você passe pela situação de fazer uma prova sem ter o conforto da sua casa, do celular, etc. Tá? Você vai ter que fazer muitas questões? Sim, com certeza, mas eu também recomendo que você faça o maior número de provas possíveis, desde que elas estejam dentro da sua estratégia, desde que essas provas estejam dentro aí da área que você estuda. Fazer muitas questões e fazer também provas. Treino é treino e jogo é jogo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Sobre as questões, como que você usa questões para se preparar, qual a frequência com que você faz questões, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se quiser me seguir no Instagram, vai ser um prazer ter você por lá, tá? Meu Instagram é Getro Coutinho, pode procurar também por @GetroCM, beleza? Obrigado por você ter ficado até aqui comigo, um grande abraço e até a próxima.